Então nós vamos continuar tratando do campo elétrico, tá certo? Nós vamos ver agora três problemas bastante importantes, né, que tem inclusive desdobramentos ao longo aí do nosso curso, tá? Então a primeira coisa que nós vamos tratar, né, nessa parte agora é o dipolo elétrico. O dipolo elétrico, ele é um arranjo de cargas muito comum na nossa vida. O dipolo elétrico é aquele arranjo de cargas, tá certo, que a gente tem na molécula de água. A molécula de água, ela é um constituinte básico dos nossos organismos, ela é um constituinte básico, né, do mundo como nós o conhecemos, tá certo? Então conhecer e entender a molécula de água, não é muito importante, tá? Então vamos lá ver o que é um dipolo elétrico. O dipolo elétrico, ele é uma distribuição de cargas, né? Vamos imaginar aqui, eu vou colocar o eixo Z aqui e o eixo X aqui, tá certo? Eu vou usar o eixo Z porque por uma questão aí de arranjo, né, e discussão de várias geometrias, fica conveniente colocar o eixo Z nessa posição. Então aqui, né, onde eu estou vendo o eixo X aqui, eu tenho o plano XY, tá? Tudo bem? E agora eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar, né, e colocar duas cargas, tá certo? Eu tenho uma carga aqui negativa e eu tenho uma carga aqui positiva, tá certo? Essas duas cargas estão separadas por uma distância que eu vou chamar de D, né? Então eu tenho aqui, essa posição aqui é uma posição que é, né, D sobre 2, tá certo? E eu quero saber qual é o valor do campo elétrico, tá certo? Eu quero saber o valor do campo elétrico num ponto P, tá? Esse ponto P aqui, ó, tá? É onde que eu quero calcular o campo elétrico e esse ponto P está a uma distância Z, tá? Então eu posso dizer o seguinte, aquela distância da minha carga positiva até esse ponto é Z menos D sobre 2, e a distância da carga negativa até esse ponto P vai ser Z mais D sobre 2. Muito bem. Como é que eu calculo o campo elétrico naquele ponto ali, né? Para eu calcular o campo elétrico naquele ponto ali, eu vou dizer o seguinte, eu tenho um vetor R menos, tá certo? Que é a distância da carga negativa até o ponto P, e eu tenho uma outra distância que eu vou chamar de R+, que é a distância do meu ponto, da carga positiva até o ponto P. Olha aqui o seguinte, vamos olhar essa geometria que está aqui e imaginar, vou desenhar aqui de novo, eu tenho a carga positiva aqui, eu tenho a carga negativa aqui, eu tenho o eixo Z aqui, ó, eu tenho o meu ponto P aqui, né? Então eu posso desenhar da seguinte forma, a minha carga negativa, tá? Ela cria um campo aqui, que eu vou chamar de E-, e a minha carga positiva cria um campo aqui, que eu vou chamar de E+. No dipolo, só para ficar claro, no dipolo, essas duas cargas, elas têm o mesmo módulo. Essa carga negativa e essa carga positiva, ambas têm o mesmo módulo, né? Então aqui eu posso dizer que eu tenho uma carga mais Q, e aqui eu posso dizer que eu tenho uma carga menos Q, tá? Então essa é a geometria que eu tenho aqui, né? E eu agora posso calcular então os campos, né? Tanto o campo da carga positiva quanto o campo da carga negativa. Presta atenção aqui no seguinte, olha, esse campo aqui e esse campo, ambos estão sobre a mesma linha, né? Então o campo total, que é o que eu quero calcular neste eixo Z aqui, o campo total, ele vai ser o campo da carga positiva mais o campo da carga negativa. Nós já vimos isso, né? Esse é o princípio da superposição. O campo num ponto qualquer é a soma dos campos produzidos por todas as distribuições de carga. Olha só, o campo da carga positiva, como eles estão orientados aqui, não é, na mesma direção, com sentidos diferentes, tá certo? Eu posso fazer o cálculo, né? Eu falei na nossa conversa anterior, eu falei que em alguns casos, né, eu posso somar módulos, né, ou subtrair
tá certo? Nesse caso aqui, né? Eu posso subtrair porque eu tenho, não é, os dois vetores na mesma direção, com sentidos diferentes. Por que tem sentidos diferentes? Porque esse aqui é de uma carga negativa e esse aqui é de uma carga positiva. Tá? Então vamos lá. O módulo do campo que eu estou chamando de E+, que é o campo produzido pela carga positiva, vai ser 1 sobre 4πε0, não é? Q dividido por R mais ao quadrado. E o módulo, não é, do vetor produzido, do campo elétrico produzido pela carga negativa, vai ser 1 sobre 4πε0, tá? Que é a mesma carga, sobre R menos ao quadrado, com um menos aqui, porque essa carga aqui, ela é, não é? Ela é negativa. E o meu campo, o módulo do campo total, vai ser então, se eu somar esses dois aqui, ó, eu posso, vou já botar em evidência, Q sobre 4πε0, então eu tenho Q sobre 4πε0, 1 sobre R mais, menos 1 sobre R menos ao quadrado, tá? Muito bem. Como é que é o valor de R mais? R mais, nós vimos ali, ele é igual a Z menos D sobre 2. Z é a coordenada do ponto P em relação à origem do sistema aqui, né? Já o meu vetor R menos, ele é igual a Z mais D sobre 2. Muito bem. Então eu posso escrever toda essa expressão aqui como sendo, tá? Então o meu campo total vai ser igual a Q sobre 4πε0. Vamos lá? É importante que depois vocês refaçam e repitam essas contas, tá? Ele vai ser Z menos D sobre 2 elevado ao quadrado menos 1 sobre Z mais D sobre 2 elevado ao quadrado. Muito bem. Eu vou olhar agora essa expressão aqui para ver como é que eu posso então simplificar essa expressão. Como é que eu vou simplificar essa expressão? Tá? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui e simplificar essa expressão. Eu vou pegar, primeiro, vou colocar Z em evidência, tá certo? Aqui, então eu boto Z para fora aqui e eu boto Z para fora aqui. Se eu fizer isso, né, eu tenho aqui, ó, 1 sobre Z2, que eu botei para fora, 1 sobre Z ao quadrado, que multiplica 1 sobre 1 menos D sobre 2Z, elevado ao quadrado, menos 1 sobre 1 mais D sobre 2Z, elevado ao quadrado. Então nós temos aqui, não é? A nossa expressão pode ser simplificada se eu colocar Z em evidência, tá certo? Eu colocando Z, eu tenho Z ao quadrado aqui, eu tenho Z ao quadrado aqui, eu passo Z ao quadrado para fora. Dentro desse termo eu fico então com 1 menos D sobre 2Z elevado ao quadrado, menos 1 sobre 1 mais D sobre 2Z elevado ao quadrado. Tá? Essa expressão aqui, eu posso simplificá-la, tá certo? Eu posso fazer essa expressão aqui, se vocês quiserem depois, né, eu vou deixar anotado, né, mas é um bom exercício, tá? Você ver como é que você faz a simplificação dessa expressão aqui. Você pode fazer essa simplificação para obter, então, que essa expressão, tá certo? Essa expressão, ela pode ser escrita como sendo, então, 1 sobre Z ao quadrado, que multiplica 1 sobre Z ao quadrado, que multiplica 2D sobre Z, dividido por 1 menos D sobre 2Z elevado ao quadrado, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Tá? Então é essa expressão aqui que eu tenho para aquela expressão ali de dentro. Vou juntar tudo aqui, né? Eu vou juntar tudo aqui, ó. Deixar o nosso dipolo aqui do lado. Vou juntar essa expressão toda para obter o seguinte, tá? A minha expressão do campo, portanto, a minha expressão do campo naquele ponto P, tá certo? Lembrando que o campo é neste ponto P que está sobre o eixo Z,
tá? Eu posso escrevê-lo como sendo Q sobre 4πε0, Z2, aquele Z veio para cá, tudo isso multiplicando aquela expressão lá, 2D sobre Z, tudo isso sobre 1 menos D sobre 2Z elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Muito bem, a parte importante que vem agora é a seguinte: o que é, quando eu falei com vocês, né, eu mencionei, temos vários exemplos de dipolos na natureza, tá certo? Eu citei a molécula de água, né? Para quem se preocupar um dia em entender uma antena também, essa antena que tem no nosso celular, a antena que tem em cima, né, aquelas antenas antigas de televisão, ou uma antena de um transmissor, ela é basicamente também um dipolo, né? Então, assim, o dipolo é muito importante, mas o importante para nós aqui agora, você olha essa expressão e fala, bom, essa expressão aqui não é exatamente uma expressão muito simples. A importância dessa expressão neste momento é que eu posso simplificá-la e pensar o seguinte: pensa uma molécula de água, pensa os efeitos da molécula de água no ambiente, tá certo? Né? O que são esses efeitos? Onde é que está tendo atuação, os campos externos que atuam nessa molécula de água, né? Esses campos, eles atuam a distâncias muito maiores do que essa distância aqui entre as duas partes da molécula. Normalmente, eu estou mais interessado em situações nas quais o valor de D é muito menor do que o valor de Z. Tá certo? As distâncias de atuação do dipolo são muito maiores do que a distância que separa as duas cargas do dipolo. Ora, se eu fizer D sobre Z muito menor do que 1, tá certo? Isso significa que D sobre Z é muito menor do que 1, né? Eu posso tratar essa fórmula da seguinte maneira, né? Se D sobre Z é muito menor do que 1, D sobre Z ao quadrado é muitas vezes menor do que 1. Tá? Então esse termo aqui, eu posso dizer que ele se aproxima de 1, né? Quando D, tá certo? Quando D sobre Z é muito menor do que 1, esse termo aqui se aproxima de 1, e eu posso dizer que o meu campo, tá? Ele é aproximadamente Q sobre 4πε0 Z ao quadrado, agora aquele termo ali, 2D sobre Z. Tá? Ó, aqui eu vou escrever isso aqui é igual, isso aqui é igual, eu vou chamar Q vezes D, eu vou chamar de P, que é o momento do dipolo, tá? Esse 2 simplifica com esse 4 aqui, e eu fico com 2πε0, 1 sobre Z ao cubo, tá? Esse Z ao quadrado juntou com esse Z, deu Z ao cubo, tá? Aqui eu tenho P, né, sobre 2πε0, e eu vou dizer então que esse meu P, que é igual a Q vezes D, ou seja, é o valor da carga, tá? Vezes a distância que separa essas duas cargas, né? Então P passa a ser uma grandeza, né? O momento de dipolo é uma grandeza que nós vamos utilizar, tá certo? Muitas vezes, em muitos casos, eu não vou ficar mencionando as cargas nem a distância entre elas, eu já vou mencionar direto, né, o momento do dipolo, tá certo? O momento do dipolo elétrico. O momento do dipolo elétrico. Tá? Então, qual é a importância? A importância dessa parte aqui é que eu deduzi uma expressão, tá certo? Eu deduzi uma expressão, né, que é uma expressão bastante simples, que traduz qual é o campo produzido por um dipolo elétrico num ponto razoavelmente afastado. Olha que interessante, né? Uma coisa importante. Se eu tenho uma carga pontual, o campo dessa carga pontual cai com 1 sobre a distância ao quadrado. Tá? Isso nós vimos já no começo, né, dessa discussão. Para o caso de um dipolo, como eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa, tá certo? Há uma certa competição entre os campos produzidos pela carga positiva e pela carga negativa. Isso faz com que o campo de um dipolo caia com uma potência cúbica, tá certo? Então ele cai mais rápido,
O campo de um dipolo cai mais rápido, tá certo? Né, com a distância do que o campo de uma carga pontual. Tá? Vamos ver agora duas outras distribuições de cargas, né, e calcular o campo delas, duas distribuições de cargas que são distribuições contínuas. Nós vamos estudar o campo produzido por uma distribuição, que é uma linha, e nós vamos estudar o campo produzido por uma distribuição que é uma superfície. Tá? Então vamos lá.